Meus queridos irmãos presbíteros, meus irmãos e irmãs todos aqui presentes, para nossa alegria, uma grande quantidade de jovens. Nós tivemos no domingo passado aquela satisfação enorme, de estarmos aí pelas ruas lá de Boa Viagem, dando sim à vida. E eu fiquei encantado com a quantidade de jovens que estavam participando do Sim à Vida desse ano. Quem foi que participou do Sim à Vida aqui? Levanta a mão. Muito bem. No próximo ano, todos que estão aqui vão participar do Sim à Vida, não é verdade? Vamos duplicar, se Deus quiser, a participação. Esse ano foram em torno de 100 mil. Próximo ano tem que ser 200. Temos que gritar aí para valer contra tudo aquilo que compromete a vida em sua plenitude. E nada melhor do que expressarmos isso coletivamente. Foi algo assim que tocou os nossos sentimentos, nossos corações. Viram como a imprensa deu uma cobertura bonita esse ano. E será melhor ainda se nós cada vez mais formos aderindo a esse convite. É uma forma também de evangelizar. Mas nós estamos hoje celebrando o 28º domingo do tempo comum. E estamos meditando o capítulo 22 do Evangelho de São Mateus. Já 3 domingos seguidos, que nós escutamos Jesus falando de uma maneira muito forte para os mestres da lei e os anciãos do povo, portanto, lideranças políticas, sociais, religiosas. Jesus estava em Jerusalém, exatamente no templo, encontrando-se com aqueles que eram líderes religiosos, especialmente. E para esses grupos, Jesus diz palavras muito fortes. Todo mundo sabe que Jesus Cristo veio para o meio de nós para implantar o reino, mas é necessário que cada vez mais nós tomemos consciência de que o reino de Deus, ele não está pronto não. Jesus não completou a obra, ele deixou um pedacinho para cada um de nós. Podemos então completar através de nossa participação, do nosso empenho, do nosso trabalho, da nossa inserção missionária. Então cada um deve fazer a sua parte. E todos são convidados, portanto, para participar do reino. E Jesus fica incomodado quando alguém se fecha completamente a essa proposta libertadora da edificação do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a prática da justiça, a prática da fraternidade, em resumo, a prática do amor. Ele veio para que nós aprendêssemos a amar como Ele amou. E Jesus nos amou como? Dando a sua vida por todos nós. É a expressão máxima do amor. Nós amamos verdadeiramente o nosso irmão quando temos coragem de dar a vida por ele. Mas não apenas por esses irmãos simpáticos que nos dão prazer, nos dão alegria, a convivência é muito agradável, mas ter coragem de dar a vida por aqueles irmãos que nós nem conhecemos, que nós não amamos, que nós até temos alguma diferença com eles, mas para a gente ele é Jesus que vive uma situação de exclusão, de pecado e que precisa de conversão, precisa de participação no reino, e por esses precisamos dar a vida, ter coragem de dar a vida, viver, portanto, o Evangelho dessa forma. E é por isso mesmo que nessas parábolas que nós estamos ouvindo nesses 3 últimos domingos, Jesus diz palavras tão duras para os mestres da lei, para os anciãos do povo. Vocês escutaram há 2 domingos atrás aquela parábola dos 2 filhos, e Jesus disse para os fariseus e os mestres da lei, quando coloca essa questão do filho que é convidado para participar do banquete, e ele diz que vai e depois não vai, e aquele que diz não e depois aceita, para participar do reino de Deus. E Jesus diz para os mestres da lei:
os publicanos, ou os cobradores de impostos, e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Veja que palavra dura Jesus diz, porque exatamente ele veio para edificar o reino e todo mundo deve participar. Quando Jesus diz essas coisas, não é para humilhar ninguém, pelo contrário, é para tocar no coração, mover a inteligência, fazer com que as pessoas de fato se abram para essa proposta libertadora do reino. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converta do que por muitos que não precisam de conversão. De modo que a alegria no céu é muito grande por cada um que se converte. Jesus se alegraria com aqueles mestres da lei, com aqueles fariseus, os anciãos do povo, que de fato quisessem mudar de vida, transformar o coração, aceitar, portanto, a proposta libertadora do reino de Deus. E Jesus continuou falando em parábolas. Domingo passado nós ouvimos a parábola da vinha e hoje a parábola do banquete. Aliás, são duas parábolas, a parábola do banquete e a parábola de alguém que vai para o banquete sem a veste própria para aquela ocasião, mas que São Mateus resume numa história só, porque elas estão naturalmente relacionadas. E como nos fala aos nossos corações essa parábola do banquete nupcial? Aliás, esse tema do banquete é muito presente nas Sagradas Escrituras. Nós ouvimos a primeira leitura de hoje, onde o profeta Isaías fala de um banquete realizado no Monte Sião. É o monte da esperança, é o monte da salvação, é o monte da libertação. E o profeta fala de maneira tão bela que todos são convidados a participar daquele banquete, mas as adesões não são plenas, não são totais. E pessoas fazem restrições a esta participação. Igualmente, o Evangelho de hoje apresenta um banquete. Lembrem-se que Jesus Cristo, quando iniciou a sua missão, quando percebeu que era chegada a hora de começar a anunciar o reino de Deus, ele imediatamente aceitou a participação em um banquete nupcial, lá em Caná, na Galileia. Ele foi participar daquele banquete e foi lá então, graças ao pedido de Nossa Senhora, que Jesus realizou o primeiro milagre, bastante significativo, transformando água em vinho. E naquele milagre já, Jesus demonstrou a necessidade de que todos nós precisamos realmente ter a nossa participação no reino de Deus, quando Ele manda que aqueles serviçais encham as talhas de água. Jesus fez questão de realizar esse gesto. Esse detalhe poderia ser omitido do Evangelho, mas se foi colocado é para mostrar que é necessária a participação de todos nós, daqueles serviçais, para que o milagre aconteça. Então eles colocaram as águas, e essas águas colocadas nas talhas são as nossas boas obras, é a nossa preocupação em fazer o bem, em viver para o outro, em ter sensibilidade para com os nossos irmãos excluídos, para com os nossos irmãos mais necessitados. Então, isso aí é colocar na água na talha, para que a água seja então transformada em vinho, o vinho da alegria, o vinho da festa, o vinho do contentamento, que todos nós vamos desfrutar deles. Então vejam que no Evangelho de hoje, o patrão, aquele que promove a festa, manda que os empregados saiam convidando pessoas para o banquete, e cada um daqueles que são convidados dá uma desculpa especial. Ele encontra um motivo para não participar do reino, e isso aí é algo sintomático e que nós precisamos pensar seriamente. Deus nos chama desde o primeiro momento em que nós descobrimos a fé, de que nós começamos a participar oficialmente da igreja, especialmente no momento em que nós nos batizamos, porque é através do batismo que nós somos inseridos na comunidade cristã. Mas ao longo da nossa vida, nós continuamos a ser chamados. O chamado não é único, não. O chamado é um processo que vai se desenvolvendo ao longo de nossa vida. A toda hora, Deus está nos chamando através de fatos, através de acontecimentos, através de várias situações que se colocam diante de nós.
e temos que estar sempre com o coração aberto para dar um sim, estar sempre disposto a dar sim, como Nossa Senhora fez. Nossa Senhora foi um eterno sim, ela nunca deu não a Deus, ela permanentemente deu sim, até o momento da cruz, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento, Nossa Senhora dava sempre sim. E muitas vezes nós temos que bater no peito e reconhecer que nós não somos fiéis. Apesar de dar um sim inicial, em seguida vem alguns nãos, né, que nós vamos dando ao longo da vida, como esses que foram convidados para o banquete. Mas o que é importante diante de Jesus não é dar o não uma vez ou outra, mas é você reconhecer que errou, que falhou, que precisa voltar atrás, que precisa recomeçar. Os apóstolos nos edificaram tanto, né, pela maneira como eles viveram essa experiência. Para que alguém que nos edifique mais do que Pedro, o apóstolo Pedro, aquele que foi escolhido por Jesus para ser o líder dos apóstolos? E quantos nãos, né, Pedro deu a Jesus, apesar do primeiro sim, do sim inicial, do chamado. Depois ele deu vários nãos, mas Pedro chorava, se arrependia, pedia perdão, e Jesus o abraçava, o acolhia, porque é isso que Ele quer de cada um de nós, né? Que tenhamos coragem de reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, e precisamos então retomar direitinho a nossa vida. Então é essa atitude humilde, né, que constrói a igreja, que edifica a igreja, que nos torna de fato verdadeiros discípulos e discípulas de Jesus. Não vamos ter medo das nossas quedas, dos nossos fracassos, das nossas falhas, não. Vamos ter medo, sim, de continuarmos no erro. Precisamos abrir os olhos enquanto é tempo para mudar, para reconhecer que falhamos e retomar direitinho a nossa caminhada. E uma vez assumindo esse compromisso, precisamos estar por inteiro. Vejam que no banquete promovido no Evangelho de hoje, alguém foi encontrado sem a veste digna, sem a veste nupcial, como alguns traduzem, né? Essa veste é a veste do compromisso, é a veste da fidelidade. Nós temos um escudo diante de nós, que é o Senhor Jesus. Ele é o escudo de nossa vida. Então, qualquer dificuldade que haja à nossa frente, Ele está pronto para nos defender. Ele é esse escudo verdadeiro que vai nos tirar de qualquer situação difícil. Então, precisamos acreditar nessa verdade. Então, tenhamos coragem, né, de dar esse sim radical, de estarmos vestidos com a veste própria, né, para o banquete. E vamos então lutar, né, para defender o reino, para lutar pela justiça, não temer absolutamente nada. O texto da epístola que nós escutamos hoje, a epístola aos Filipenses, né, São Paulo, ao escrever essa carta, ele estava na prisão, lá em Éfeso, e escreve agradecendo a comunidade dos filipenses, né, porque eles mandaram uma ajuda para o apóstolo Paulo. E Paulo então diz: olha, eu sei viver na pobreza e sei viver na abundância. E em qualquer situação eu me adapto, né, facilmente, porque é Deus que dá a ele essa graça para viver em qualquer situação, porque Deus é o escudo da vida do apóstolo Paulo. Mas mesmo assim, ele agradece àquela comunidade pelo gesto fraterno, pela sensibilidade de enviar alguém para diminuir as dores do apóstolo que estava na prisão, sofrendo terrivelmente. E essa solidariedade para com o outro é um sinal de amor. É isso que o Evangelho está nos propondo, para podermos então edificarmos o reino, vivermos realmente uma experiência de amor, amar os nossos semelhantes, fazer um esforço cada dia para ver Jesus no irmão. Como seria um exercício salutar para a nossa vida espiritual? Procurar ver em cada um que está do nosso lado, não aquele amigo, aquele irmão, aquela pessoa que nós sabemos o nome, que nós conhecemos um pouco mais ou não conhecemos, mas ver neles a pessoa de Jesus. É Jesus que está do meu lado, muitas vezes com as suas alegrias, que nós devemos nos alegrar com eles também, outras vezes com as suas tristezas, com as suas dificuldades, e para com os quais nós precisamos ser solidários, e assim então a gente vai construindo o reino, através da fraternidade, através do amor recíproco, e isso sem dúvida
é a presença do reino de Deus no meio de nós. O evangelista São Mateus é o evangelista que mais fala sobre a prática da justiça. Ele começa o seu evangelho nos dizendo: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Então é esse tema que o apóstolo e evangelista Mateus, né, vai desenvolvendo ao longo do seu evangelho. Então que nós possamos assimilar esse convite à prática da justiça, à participação no reino, para que de fato essa nossa alegria de estarmos aqui nesse dia de hoje, reunidos, meditando a palavra de Deus, iluminados, portanto, pela palavra de Deus, meditando especialmente sobre a força da palavra que nos leva a lançar as redes. Na tua palavra lançarei as redes. Acredito, portanto, na tua palavra e vou fazer algo que a minha experiência me diz o contrário. Foram os apóstolos que estavam pescando no mar da Galileia e não conseguiram absolutamente nada, e chega Jesus e manda que eles lancem mais uma vez as redes, e eles dizem: pela tua palavra eu lançarei as redes. Eu acredito, portanto, na tua palavra. Então é essa palavra de Jesus que vai transformar completamente a nossa vida e nos possibilitar uma pesca abundante, porque Jesus só nos oferece abundância. O banquete que Ele oferece para todos nós é o banquete da fartura. Essa fartura do vinho transformado, da água, essa fartura do banquete onde ninguém paga absolutamente nada, conforme nos fala o profeta Isaías. É tudo isso que Deus quer dar a cada um de nós, quando Ele derrama sobre todos nós os seus dons, as suas graças, para que nós possamos então colocar esses dons a serviço da igreja. Ninguém vai receber os dons de Deus para guardá-lo para si, mas para colocá-lo a serviço do irmão, para contribuir concretamente, né, com a edificação do reino de Deus. Então que a palavra de Deus, meus amados amigos e irmãos, caia profundamente nos nossos corações, como encontre em cada um de nós um terreno bom, onde a semente possa se desenvolver e produzir muitos frutos, e que saímos daqui renovados pela graça de Deus, pelos dons do Espírito Santo, dispostos a fazer missão, a anunciar o reino, a dar sempre sim a Jesus, que nos chama permanentemente a vivermos uma aliança com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos agora fazer a nossa profissão de fé, recitando juntos o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora vamos apresentar ao Senhor com muita confiança os nossos pedidos.